sei lá, um dos filhos vai lá e tira um dinheiro no caixa e não fala nada, né? A mãe, né, a mãe dos filhos ali vai lá e acha que, como é a matriarca, ela pode fazer o que quiser. Então, assim, o negócio, ele tem que ter um plano de negócio. Tem que ter um procedimento operacional padrão. Tem que ter um modus operandi para o negócio funcionar. Não é porque é da família que vai funcionar de qualquer jeito, entendeu? Porque, de fato, vira bagunça e a regra tem que funcionar para todos. Sim. Legal. Alexandre, te perguntar aqui também, que é a questão do financeiro, marido e esposa. Tipo, a minha esposa trabalhava no financeiro da empresa, né? E eu tirava muito dinheiro lá e não falava nada. E não anotava também, isso também foi desgastando bastante. Sim. E foi virando uma bagunça só. Então isso acabou pesando demais, né? Brigava muito. E chegou até, tipo assim, quase separação por causa disso. E foi uma coisa horrível, sabe? Você aborda muito caso assim, por causa de financeiro? Vamos dar uns passos para trás? Vou te fazer uma pergunta. Quando você e sua esposa estavam na fase do namoro, vocês tinham conversas difíceis? Ou vocês estavam naquela fase assim... A conversa mais difícil que vocês tiveram foi... Qual time você torce? Né? Você gosta de comer o quê? Ah, qual lugar que você quer ir? Que isso não é uma conversa difícil, né? Porque, olha só... A maioria dos casais estão deixando para trocar a roda do carro com ele em movimento. Ter conversas difíceis na fase do namoro te prepara para ter conversas difíceis no casamento. Porque um casamento é feito de conversas difíceis. Só que a maioria hoje não consegue sentar para conversar de forma respeitosa, sem fazer acusações ou comparações, né? Fala assim, olha, amor, eu estou insatisfeita com isso daqui, eu acho que não tá legal. Eu acredito que essa forma como você está retirando o dinheiro não vai dar certo. A gente pode entrar numa crise financeira e, consequentemente, isso nos atrapalhar enquanto casal. A maioria das pessoas não consegue falar isso. Vai levando. Né? Vai levando. Aí, de repente, estoura, né? Aí é que vem a acusação e comparação que eu falo, né? Ah, que você tá igualzinho fulano. Ah, que se o Marcelo, marido da fulana, não faz assim. E você faz. Tá vendo só? Virou uma bagunça, né? E aí virou uma bagunça. E aí o cara já fica ofendido, né? Já levanta ali o instinto de defesa dele. Se isola, não quer conversar mais. Às vezes o marido também faz isso com a esposa. Faz comparação, faz acusação. Mas tudo isso porque não aprenderam a ter conversas difíceis na fase do namoro. Faz sentido isso pra você? Faz sentido, totalmente. Hoje, Alexandre, no seu consultório, quem mais te procura, homem ou mulher? Cara, a maioria são mulheres. Os homens ainda têm uma certa dificuldade para buscar terapia. A maioria são as mulheres, as esposas que estão, né, sofrendo ali, passando por algum problema, né? Até foi hoje mesmo, tive uma procura de uma esposa que ela traiu. Ela chegou procurando ajuda. Mas normalmente são as mulheres que dão o primeiro passo. Olha pra você ver, a mulher traiu. Sim. Mas tá tendo muito homem, cara, acordando e percebendo a importância de falar sobre relacionamento, tá? Teve até 2 reels que eu fiz com um videozinho pra chamar a atenção e eu escrevi uma carta, né? E ela tá na descrição, na legenda. Eu vi lá esse vídeo. Então, o primeiro foi uma carta para a esposa sobre seu marido e o segundo foi uma carta para o marido sobre sua esposa. A carta sobre o marido tem quase 2 milhões de views. Sobre a esposa, nem 25k. Nem 25 mil. Você vê a diferença. Então, assim, parece que tá tendo um movimento de homens que estão, né? Caramba, eu quero falar sobre isso. Você acha que tem muitos homens querendo ajuda, mas tá com medo, tá com alguma coisa por dentro que não consegue? Então, às vezes o homem, ele acaba fazendo desse jeito, né? Ele compartilha um vídeo, ele dá um sinal, ele levanta a bandeira ali. Mas é muito difícil para muitos falar, olha, eu preciso de ajuda. Entendi. Né?
Porque eles se sentem que estão se diminuindo, né? Mas não estão, isso é besteira. Isso aí é imaturidade, tá? Verdade seja dita, é imaturidade da parte desses homens. Mas eles precisam começar a acordar para poder buscar ajuda. Porque você deixar para buscar ajuda depois que a vaca subiu pro telhado... O casamento acabou, né, Alexandre? Tipo assim, Alexandre, o casal chegou e você estão lá fazendo... Tem que ser um de cada vez, né? Os dois vira bagunça. Então, como é que eu faço? Eu sempre começo atendendo individual. Porque existe terapia de casal, existe sessão casal. A terapia de casal não precisa necessariamente eu estar atendendo os dois na mesma sessão. Até porque a boa parte dos problemas são tragos às próprias experiências, né? Da formação do caráter de cada um, traumas. Eles acabam levando aquilo para dentro do casamento. Daí nasce conflitos. Coisas que a maioria vai ficar à vontade para falar sozinho comigo. Então eu faço ali um mapeamento da maturidade de cada um, né? Eu observo o temperamento de cada um, faço um trabalho no individual primeiro, e não significa não que seja terapia de casal. Em muitos casos não chega nem a ser necessário atender o casal junto. Só se eles realmente muito quiserem. Mas só de fazer a terapia de casal ali no individual já resolve. Aí tá, beleza. Depois deste trabalho feito, a gente agenda as sessões casal. Quanto tempo depois? Aí vai do casal. Porque eu não posso arriscar colocar o casal de cara junto na mesma sessão, sem conhecê-los, né? Primeiramente, para arriscar eles saírem pior do que entraram, né? Virar um cabo de guerra e eu ser apenas um tradutor. Eu não posso fazer isso. Então tem todo um mapeamento ali. Então vai depender. Teve casais que eu comecei a atender na sessão casal depois de 3 semanas, já outros depois de 4 meses. Mas você já chegou a atender? Sim. Um casal junto? Sim, com toda certeza. E deu, como é que foi? Não, muito bom, né? Todas as vezes que eu atendi, Mas não deu briga, não? o resultado foi incrível. Ah, teve um ou outro que começou a dar uma esquentadinha ali, mas... É mentira Mas sua, aí é mentira sua. você entende? Deu pra controlar, foi tranquilo. Entendi. E... Quer uma água aí, Alexandre? Não, obrigado. Alexandre, o que eu ia perguntar? Os homens, hoje em dia, estão mais frágeis, né? Nessa questão de ser o provedor da casa, de cumprir o seu papel. O que tá faltando? As esposas que estão deixando a desejar de cumprir o seu papel, de ser a esposa ter um papel de ser aquela que cuida do lar, né? Sim. Aquela que protege ali. Edifica? Sim, edifica, mas se a gente fosse levar sobre uma analogia, é aquela que cuida do ninho ali, né? Para que o leão possa ir para caça, né? Ela cuida ali do território dele, né? Ela certifica que os filhotinhos dele vão estar bem para que ele possa caçar, né? E trazer o alimento. Para ficar bem explicado pro pessoal que vai ver a gente no YouTube, Alexandre, qual que é a hierarquia da esposa no relacionamento? O papel dela. Certo. Ó, vamos lá, vamos começar pelo homem. O homem. Isso. Deus, esposa, filhos, trabalho. Certo? Certo. A esposa, Deus, marido, filhos, lar, trabalho. Certo. Só que nós sabemos que existem pessoas, né, que de acordo com a vida financeira que eles têm, às vezes a esposa tem que ajudar. A gente também tem que entender isso. Nem todo mundo tem as condições ideais. Às vezes a esposa vai precisar ajudar o marido a completar a renda ali. Só que esse homem, ele tem o dever de buscar o quanto antes resolver essa situação para que leve conforto para sua esposa. Porque é muito difícil para a mulher, pensa. É mãe, você entende? Aí os filhos demandam um certo tempo, ainda tem que trabalhar. Aí ela, né, tem que cuidar de si, porque é importante para a mulher se cuidar. Tá? Não tô nem falando da perspectiva de que é bom que ela faça isso para ficar bonita para o marido. Tem esse lado sim, mas é bom para ela também, porque a mulher que está arrumada, que se arruma, ela se sente mais forte. Então imagina essa mulher tentando se virar nos 30 para fazer tudo isso, arrumar cabelo, fazer unha, cuidar de menino, né, cuidar do lar e ainda trabalhar fora. É muito difícil. Muita pressão. É exaustivo. E emocionalmente para ela, que a mulher é mais emocional, isso aí destrói.
né? Então o conselho que você dá hoje pros homens que estão passando por isso, que se reconstruir mais rápido possível. Então, aí é que tá. Ele tem que pelo menos esforçar, né? Se ele vai conseguir, nós não sabemos, né? Mas tem que ter o esforço Casos e dele. casos. Não, você entende? Tem que trabalhar em 3 empregos se for preciso. Entendi. Sim. Entendeu? O couro do homem tem que ser grosso pro da esposa e filho ser fino, vamos dizer assim. E Alexandre, a esposa reconhecer também que ele tá se esforçando, é essencial pra esse cara Sim. continuar firme, né? Sim. O comportamento de um retroalimenta do outro. Então, porque hoje em dia, você vê, eu consigo olhar, assim, muitos casais, um não consegue elogiar o outro, muito, assim, cara, isso acaba um com o outro. Numa sociedade ideal, completamente madura, o seu comportamento não depende do outro. Você tem responsabilidade. E é isso que eu tento ensinar, é isso que eu aplico na minha vida. Então você acha que não Você interfere em entende nada? que você tem as suas responsabilidades. Só que nós vivemos numa sociedade ideal? Não. Não. Então acaba que o comportamento de um vai retroalimentar o do outro. Então aquela mulher que não valida, que não elogia, que não valoriza aquele esforço do marido dela, ele vai acabar, você entende? Ficando chateado com aquilo. O que eu tô fazendo? Esse esforço todo tá valendo pra quê? Tá valendo porque é mais do que a tua obrigação fazer. Só que numa sociedade imatura, a gente sabe que não é bem assim. Entendi. A maioria das pessoas, infelizmente, são muito maduras. E essa mulher não valoriza, aí esse cara começa a ficar meio assim chateado, aí de repente a colega de trabalho começa a validar ele, fazer o que a esposa não faz. E isso vale também para uma situação aí, vamos ter uma situação hipotética aqui no caso da mulher. Aquele marido que não esforça, aquele cara preguiçoso, muito fraquinho, que não troca um chuveiro, você entende? Ele que sobe na cadeira quando vê uma barata. Essa esposa vai perdendo cada vez mais admiração por ele. Numa sociedade ideal, o que ela devia olhar? Trazer a responsabilidade para si e incentivar esse homem para que ele seja aquele que ela quer que ele seja. Ela quer validar as potências dele. Mas, infelizmente, não. Mais uma vez, não vivemos uma sociedade ideal. A maioria das pessoas erra primeiro para depois aprender. Aí é o caso da esposa que trai, do marido que trai. Aí depois que eles erram, que aquilo consome eles, né? A consciência todo dia gritando alto. Ó, o que você fez? Ó, o que você fez? Aí começam a procurar conteúdos, aí cai no meu Instagram. Às vezes agenda uma sessão. Fala, putz, eu devia ter trago a responsabilidade para mim, né? O que eu fui Mas você fazer? cai em si, né? Vamos entrar num assunto polêmico aqui agora, Alexandre. A questão do sexo. As mulheres hoje, para empirraçar os homens, as mulheres, a primeira coisa que elas fazem é cortar o sexo dos homens. Né, produtor? É embaçado. Você aborda muito assim, muitos casais com reclamação desse tipo? Sim. De coisas? Sim. Vamos lá, a gente vai ter que dar uma volta aqui para entender isso. Não é tão simples essa resposta. Primeiramente, está errado ficar usando o sexo como moeda de troca. Tá? Chantagem, ficar ali, tá incomodada com alguma coisa com o marido, corta o sexo. Tá completamente errado. Mas a gente também precisa entender quem que é esse marido. Você entende? Entendi. Quem é esse cara? Porque às vezes ele não faz o mínimo para que essa esposa admire ele. Quando a mulher perde a admiração pelo marido dela, ela perdeu o tesão. Tá? A mulher que não admira o marido dela, ela perdeu o tesão. Isso aqui é muito importante que as pessoas saibam. Então, como que a mulher perde a admiração? Quando ela não vê nesse homem símbolo de força, por exemplo. Quando ela olha para esse homem, ela não sente que ele vai protegê-la. Quando ela olha para esse homem, ela vê nele ali, a gente usa muito a nomenclatura do Enzo, né? Nada contra os Enzos aí, né? Você postou uma figurinha, uma arte lá. Você mais um caçador de Enzo? Ah, mas eu ri demais. Tá, com certeza tem muito Enzo aí que é um homem mesmo, mas é porque a gente usa, porque foi essa geração ali, né, dos anos 2000 pra cá, né, surgiu ali os Enzos, a gente sabe que uma galera, a maioria uns caras fraquinhos. Então você vai ver esse cara, não trabalha direito, não é símbolo de força, não, você entende? É cheio de frufru, cheio de não me toque. Se bobear na cama, ele é cheio das 9 horas.
Ou então, esse cara tá viciado em pornografia também e quer que a esposa faça... Você acha que a esposa dele é uma puta. E ela não é. Entende? Então é muito importante a gente observar quem que é esse homem. Né? Porque tem muitas mulheres que realmente usam o sexo como moeda de troca com um bom marido e tá errado. Mas às vezes tem outras mulheres tem duas versões, então. mas às vezes elas estão fazendo errado, porque não é desse jeito. Porque isso aí, a médio e longo prazo, ela só tá adiando o inadiável, que é um divórcio. Ela não tá você entende? Ela não tá resolvendo. Não é desse jeito que ela vai fazer esse Enzo virar homem de fato. Certo? Mas às vezes pode ser esse caso. Agora, tem casos ali que é de fato um bom homem e a mulher fica fazendo esse tipo de coisa. O que a gente precisa entender aqui agora? Pra gente, né, evoluir na resposta. Na construção dessa resposta. Isso é um casamento de verdade ou estão brincando de casinha? Esse é o primeiro ponto. Porque em um casamento de verdade, é importante que tenha um sexo. É importante que a mulher se entregue para o marido e o marido se entregue para a esposa. Vamos colocar duas situações aí. Esse cara, ele precisa melhorar. A esposa entende isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acreditar na potência do outro. O que Cristo fez por nós? Cristo, ele fez uma descida nos amores. Nós nunca amaremos Cristo como ele nos amou. O que ele fez? Se fez homem, se fez carne, ele desceu na escala dos amores para nos mostrar que é possível fazer isso. Essa descida, nós chamamos ela de misericórdia. As pessoas hoje, os casais, em suas relações, eles só querem ser justos. Ah, isso aqui não é justo. De fato, concordo, não é justo. Mas justo por justo, você volta na época do olho por olho e dente por dente. Justiça sem misericórdia se torna crueldade. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter esse olhar de misericórdia para o outro e acreditar nas potências dele. O que é acreditar nas potências dele? É você acreditar que ele pode mudar. É você elogiar até aquilo que seu marido não é. E é muito engraçado que isso funciona muito bem. O homem nesse ponto é muito bobo, né? A mulher fala assim, nossa amor, você tá forte. Aí, e ele acha todo. Você entende? Ele se acha todo na segunda-feira e se matricula na academia. E era isso que ela queria. Agora, ela não vai conseguir se ela ficar porrinhando ele, seu gordo, safado, você tem que entrar pra academia. Ela não vai conseguir fazer isso. Mas quando ela valida a potência dele, ela vai aos poucos conseguindo fazer que aquele homem busque ser o homem que ele não está sendo. Assim, você entende? Que usa essa técnica? Sim, as minhas pacientes. Todas elas. Sim. Assim, funcionando. Funciona demais. Então, acreditar na potência do outro. Em meio a isso, é preciso ter o sexo, porque o sexo, ele é unitivo. Você entende? Entendi. Então, se o casal não tá tendo sexo, eles estão criando um muro entre eles. Então o sexo não é só apenas prazer, ele é entrega. Você entende? Entendo. Ele é uma entrega. Isso vale pro homem também. Porque tem muito homem que tá com a esposa, tá insatisfeito com a aparência dela e não quer ter relação. Tá errado também. Cara, você tem que incentivar a sua esposa. Em vez de você ficar gastando aí rios com motel, com perfumes caros pra amante, você tem que incentivar a sua esposa. Você tem que incentivar a sua esposa a se cuidar. Deixe de ser otário, deixe de ser tonto. E aí o que eu... Ah, mas eu não tô com vontade, a minha esposa tá parecendo o Bob Esponja. Eu falei, cara, é a sua esposa. Você tem que se entregar pra ela. Você casou com ela, você fez um juramento. Na alegria e na tristeza, tá? Eu sei que é uma tristeza ir pra cama com aquele tonto lá, com aquele Enzo, ou com o Bob Esponja. Mas você tem que se entregar e com um sorriso no rosto, porque vocês têm que ter essa base unitiva que é o sexo. Mas o sexo não acontece sozinho. É preciso de antes preceder um diálogo. Então, mesmo que vocês não estejam se sentindo tão atraídos um pelo outro, desde que tenha um diálogo, facilita essa entrega, um diálogo de verdade, um diálogo que vai se construindo uma intimidade. Então isso aqui é muito importante. E aí, nesse processo de melhora pessoal, né, a melhora daquele que você está tendo coisas ali que te incomoda, você tem que ir se entregando. Isso aqui vale para os homens e vale para as mulheres. Isso aqui é muito importante. Porque tem mulher que às vezes vai ver nesse podcast aqui e ficar emperiquetada. Ah, que eu tenho que me entregar pra esse marido banana. Ah, mas se você tiver um Bob Esponja, ele tem que se entregar pra você também. E aí? E aí, pior, né? Muito simples.
Alexandre, uma coisa também que eu reparei, e inclusive eu e minha esposa tá precisando também, ter mais comunhão entre casais, ir pra igreja, Sim. buscar a Deus. O casal, uma das primeiras coisas que o casal tem que fazer pra se dar bem é comunhão, né? Sim. Com toda certeza. Cara, fidelidade é um bem transcendental. Fidelidade é um bem transcendental. Ouça bem essas palavras. O que te faz? Você, todo dia, 7 horas da manhã, todos os dias, 7 horas da manhã, você vai na padaria, né? Comprar um pãozinho ali, um café da manhã. E naquele horário vai a blogueira gostosa do Instagram. Na mesma padaria, ela te vê, ela interessa em você. O que te faz mudar de padaria? Ignorar essa mulher? Porque você não é cego, você viu que ela é bonita. Não vamos ser hipócritas aqui. O que faz você ser fiel e respeitar a sua esposa? É Deus. É Deus. É Deus. Porque a fidelidade é um bem que transcende. Não é um bem deste mundo. Porque você entende? Se deixar pra este mundo aqui, por instinto, você entende? Você vai pegar a blogueira gostosa do Instagram que tá lá na padaria. Você entende que ela marcou, ela sabe que você vai lá todo dia 7 horas. Gostei desse japinha aqui. Entendeu? O que te faz você permanecer fiel? É Deus. Então um casamento sem Deus, cara, não vai. É isso mesmo. Não vai. Ô Alexandre, outro assunto que eu queria te perguntar aqui, eu lembrei aqui, é essa geração que, depois dos anos 2000, né, como você estava falando, os Enzo, essa questão o pessoal de ter o filho, o pessoal ter o filho e o pai não assumir o filho. Daí o filho cresce com a mãe, o pai não dá assistência, não paga uma pensão, o menino cresce revoltado, daí o cara vai criando que é tanto de trauma. Daí hoje essa geração tá revoltada hoje, né? E você acha que tem tá influenciando muita coisa hoje o que tá acontecendo hoje no mundo? Produtor, ele tá fazendo umas perguntas aqui que não são respostas nada simples, viu? Tem que toda hora tá construindo uma ideia, porque dependendo da forma que eu dê a resposta aqui, se eu for muito breve, vai abrir brecha pra interpretar da forma que o pessoal quiser. Então vamos lá construir mais uma vez? Então, primeiro, vamos parar de achar que tudo é sobre sobre a falta paterna, tá? Vamos parar que todos os problemas é isso, tá? Existem sim, né? Garotas cresceram aí com a falta dessa figura paterna e foram prejudicados com isso. Mas vamos parar de achar que tudo é sobre isso? Beleza. E assumir mais responsabilidade? Vamos fazer esse favor aí pela humanidade, pela sociedade? Que isso aqui é muito importante. Então vamos. Né? Que o pessoal tá descontando a falta do pai. De fato, se você for parar pra pensar, hoje a maioria dos lares que são destruídos pela traição, por exemplo, quem que não tinha comunhão com Deus? O homem ou a mulher? O homem. O homem. Faz diferença. Claro que faz diferença. Aonde o homem, o cabeça da casa, o líder, tem uma comunhão com Deus e leva a família dele inteira. Você pode ver que a maioria dos casos, eu não vou dizer todos, mas a maioria, tipo 90% dos lares que foram destruídos era um homem que cagava pra religião, que não tava nem aí. Que não tinha comunhão com Deus. Ou é aquele cara de missa de domingo que achava que era muito católico, que era muito, né, fiel a Deus. Só porque ia na missa de domingo. Nunca estudou a religião dele de fato. Muito importante deixar isso muito claro. Que tem gente que se acha muito religioso, mas não é porra nenhuma. Tá? Uma vez que é importante essa figura, essa liderança, o que o feminismo fez? Atacou os caras. Né? Eles entenderam que era importante prejudicar esses caras. Como que os homens foram prejudicados? Pornografia. Entendi. Entende? E ali você vai destruindo os lares. A pornografia hoje, ela destrói os lares. Porque ela destrói os homens. Tá, beleza. Agora um filho, uma filha, que infelizmente nasceu em um lar em que o pai, viciado em pornografia, traía a mãe pra caramba. Né? Os filhos presenciaram isso. O pai abandonou, saiu de casa, não quis nem saber dessas crianças.
A gente precisa quebrar esse ciclo. Se você parar para pensar, quando eu disse no início da construção da ideia aqui que nem tudo é sobre os pais, a falta da figura paterna, é porque teve crianças que passaram pela mesma coisa e se deram bem na vida. Outras não. Você entende? Teve um livre-arbítrio aí, né? Existe escolha. Ah, tudo bem, né? Teve crianças ali que foram mais afetadas, o dedo das mãos não é igual, o temperamento daquela criança era diferente. Né? Existem vários fatores que influenciaram para que ela buscasse um caminho errado e com muita revolta. Cada um buscou uma válvula de escape. Tá, beleza. Diferente, né? Entendi, terapia. Então, Buscar terapia o quanto antes para resolver isso daí. Para você não sangrar em quem não te sangrou. isso mesmo. Entende? Extremamente importante. De fato, existe sim um papel do pai. Assim como existe um papel da mãe e ambos são complementares. Né? Por isso que eu falo que pai e mãe separados nunca vão ser bons pais. Ó, polêmica. Vamos explicar? Bora. Eu sei que esses pais morreriam pelos filhos. Se os precisam entrar ali na frente de uma chuva de balas, né, de um tiroteio, eles fariam. Eu sei. Mas acontece que os filhos eles escolhem do amor entre os pais. O amor que brota, que nasce entre os pais. Amor é esse que brota entre os pais, que é buscado em Deus. Então isso aqui faz toda a diferença para os filhos. Pais separados não estão, né, fazendo brotar esse amor. Entendi. Então vai ficar faltando um quê a mais ali para essas crianças. Tá? Se o pai e a mãe não estiverem conectados... Exatamente. Então, se não estiver conectado, tanto dentro de casa ou se estiver divorciado. Então vai ficar... Vai faltar na criança. Exatamente. Vai faltar. É claro que vai. Faz diferença. Que isso que fique muito bem explicado. Isso eu não sabia. Então é muito importante que... Eu gosto muito dessa frase. A melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. E vice-versa. Então vamos lá, só para deixar bem explicado. O pai e a mãe dentro de casa estão de mal. Não estão conversando, por exemplo. Tá refletindo nos filhos. Sim. Os filhos percebem o clima da casa. E os pais não estão vendo. A maioria não, acredita? Por incrível que pareça. Ah, não. Ou alguns preferem fingir que não vem. Então o menino tá dando problema na escola, tá ficando problemático. Mudou o emocional, então deve ser por causa dos pais, então. A maioria das vezes sim, Rob. Só que, né, tem casos que às vezes os pais educam, né, bem os filhos. Entendi. Tem amor entre eles, mas aquele filho ainda, né? Então a gente também não pode descartar N outros fatores que podem levar isso a acontecer. Mas levando em consideração a sociedade que a gente está hoje, né, que essa falta de ordem moral, essa falta de valores e os lares completamente desestruturados, sim. Não, você me falou aí, faz sentido. Na minha família tem um caso, tipo assim, eu tô lembrando que faz sentido pra caramba. Tem dia que a minha sobrinha tá agitada, tem dia que quando dá uma briguinha assim, ela fica bem... muda totalmente. Bem legal. Pode continuar falando que você tava... Continuando? Cara, é isso, sabe? São perguntas que é bom a gente construir essa ideia e que fique bem explicado pro pessoal. Né? Não são perguntas tão simples, né? Essas são perguntas boas, muito boas. Mas é pra gente fazer essa construção. É, muito né? bacana. Você tá doido. Pra não confundir a cabeça da galera que tá vendo aí. Mas de fato, existe sim uma importância do pai. Existe. Só que a gente precisa romper esse ciclo. Tá? Porque... você pode até obrigar o cavalo a ir à beirada do rio, mas você não obriga ele a beber da água. Você entende? Então um adolescente que tá aí, não tive meu pai. Tá, cara, até quando você vai ficar com essa? Até quando? Tá, eu entendi que você não teve seu pai. Eu era um cara desse. Você entende? Isso foi muito ruim. Eu entendi, cara. Eu também perdi o meu com 8 anos. Tu ficava não tem pai, meu pai vai embora, meu pai vai embora. Aí eu falei, até quando fica falando essa porra? Entende? Entendeu? Eu falei, não, eu vou tocar eu sozinho mesmo, pronto. Cara, o meu pai, ele morreu, eu tava com 8 anos, a gente morreu obrigado, porque minha mãe falava mal dele, fazia alienação parental. E até quando eu ia ficar? Meu pai morreu, obrigado. Vai morreu, quase não via ele. Tá, e aí, cara? Até quando?
Cara, você vai chegar a ser pai e você ainda vai ficar nessa. Você entende? Faz uma listinha ali, ó, dos defeitos, né, que seu pai e sua mãe tinham, você entende? Das qualidades. Faz um mapeamento das coisas boas que você pode trazer pra você. Separa das ruins, separa o joio do trigo e vai viver sua vida. Tá difícil sozinho? Busca terapia. Mas a pergunta, você entende? Nem todo mundo consegue superar isso sozinho. Eu respeito isso, eu entendo. Não tô aqui pra diminuir a dor de ninguém. Mas pelo menos uma pergunta você tem liberdade pra se fazer. Pelo menos uma. Até quando eu vou continuar me colocando em posição de vítima? Porque o vitimista é aquele assim: eu tô na lama. Me jogaram na lama. Eu tô aqui afundado na lama. Mas não foi eu que me coloquei na lama. Me jogaram aqui. E agora alguém tem que vir me tirar. Mas enquanto isso eu tô aqui comendo lama, bebendo lama, afundado na lama. Mas alguém é obrigado a vir me tirar daqui. Esse é o vitimista. Alexandre. Tipo, o cara vai lá, Alexandre, meu pai me largou, tal. Começa a você, começa a dar um de vitimista pra você. Você consegue fazer esse cara perdoar o pai dele, porque o pai dele fez isso com ele, pra esse cara voltar pra realidade? Sim, só que é preciso fazer um trabalho. Porque tem toda uma terapia. Sim. Ali dentro da sessão eu não posso ser insensível com o meu paciente. Uma coisa eu tô aqui no podcast, lapada de cá e de lá. Beleza. Talvez até esse paciente meu, ele vê o vídeo. Putz, é isso. Mas uma coisa ele vê no vídeo, aqui no podcast, no programa, na rádio. A pessoa assiste, a pessoa que seja assiste esse vídeo, ela entende. Tomou um chacoalhão. Agora dentro da sessão não é tiro, porrada e bomba. Tá, existem casos que você precisa ser um pouco mais enérgico. Situações muito específicas para a pessoa. Mas na maioria das vezes é preciso fazer um trabalho terapêutico ali, né, para você entender que talvez a dor mesmo nem é essa, é outra muito mais profunda. Mais profunda ainda. Exatamente. Então é muito perigoso, né? Tem que tomar muito cuidado. Alexandre, e vocês ali, como psicoterapeuta, né? Que isso. Você falou, vocês tratam todo tipo de trauma que essa pessoa trouxe da infância? Como é que funciona? Me explique melhor ali pro pessoal. Eu faço a parte terapêutica. Certo? Quando é preciso medicar, alguma coisa do tipo, dar algum diagnóstico, eu tenho um psiquiatra, que a gente tem uma parceria, sim, né? Eu indico meus pacientes para ele, né? Sim. E meus pacientes, eles vão lá, né? Fazem um tratamento. Se tiver algum diagnóstico, se eu perceber que existe uma suspeita de algum diagnóstico, tem o diagnóstico, está medicado. Enquanto isso, eu vou fazer na parte terapêutica. Entendi. Né? Então você tem uma... Exatamente. Legal, bacana. Você quer abordar mais algum assunto? Aí... Fica à vontade. Você que é meu entrevistador. Fala aí, produtor. Faz uma pergunta pra nós, produtor. Eu cheguei meio de penetra aqui agora. Alexandre, né? Isso. Alexandre, eu amo a minha mulher, mas eu acabei traindo. Você acha que fidelidade e amor são coisas totalmente diferentes uma da outra? Cara, excelente a sua pergunta. Excelente, porque tem pessoas que acham que só porque aquele sujeito traiu, ele não ama. Mas não é isso. Ele traiu por imaturidade, por egoísmo, porque a imaturidade dele levou ele ao egoísmo, a pensar somente nele. Porque eu sei que existem situações que são extremamente difíceis, né, na vida do casal. Você entende? E é até uma coisa que eu falei aqui no início do podcast. Uma pergunta que eu te faço. Vocês tinham conversas difíceis na fase do namoro? A maioria não tem. Eles não aprendem a ter conversas difíceis no namoro. Conversa difícil que eu digo e aí? Religião é importante pra você? Isso é uma conversa difícil. Quantos filhos você pensa em ter? Ser aberto à vida. Se for 15 que Deus mandar. Não, eu não quero nenhum. Conversa difícil. Acontece que a maioria dos casais deixam pra ter esse tipo de conversa no casamento, quando surge um problema, né? É como se fosse trocar a roda do carro com ele em movimento. E aí é mais complicado. Porque normalmente, por que evitam ter essas conversas difíceis no namoro? Porque sabe que pode terminar. E aí por carência, alguma dependência, evitam ter essas conversas difíceis. É como se eles fizessem isso daqui, né? Eles tampassem os olhos para não enxergar que existe ali um possível conflito, alguma divergência.
E aí não conseguem ter esse tipo de conversa na fase do namoro e noivado, que é muito importante para entrar no casamento mais preparado. Porque um casamento é feito de conversas difíceis. E são justamente essas conversas, esse diálogo que constrói intimidade. Esse diálogo que aproxima um do outro. Esse diálogo com essa intimidade que fazem com que eles tenham vida sexual ativa. É esse diálogo, né? Essas conversas difíceis que os amadurece a tal ponto que eles ficam blindados de uma traição. Não que não possa acontecer, pode acontecer, mas vai ser muito mais difícil. Entende? E aí é preciso entender que aquele que trai, ele trai justamente por imaturidade. Como a maioria. Tá, ele errou. Errou, se arrependeu. Busque por meios de ação, meios concretos de não cometer o mesmo erro. Porque amor é uma coisa completamente diferente. Pedro traiu Jesus 3 vezes. E aí? Quem acha que ama mais a Jesus do que Pedro amou? Quem que é capaz de dizer que ama mais Jesus que Pedro? Entende? Então são coisas completamente diferentes. É possível sim a pessoa amar e trair. Só que essa pessoa que amou e traiu, né, além de ela ter traído por imaturidade e egoísmo, ela ainda não entendeu bem o que é esse amor. Isso aqui é muito importante. É muito bacana. Porque você entende? O imaturo ele precisa de fato compreender o que é esse amor. Esse amor que renuncia. Mandou bem pro doutor na pergunta. Né? Esse amor que se sacrifica pelo outro. Esse amor que muitas vezes dói e incomoda mesmo. O amor não vai ser esse negócio gostosinho, um sentimento gostoso. Não é um sentimento. É de fato uma escolha. Gente, pelo amor de Deus, quem em sã consciência vai dizer, deixa eu ir ali morrer numa cruz, que delícia que é isso? Você entende? Que mãe em sã consciência fala, ai que delícia acordar 3 da manhã com o meu recém-nascido chorando. Isso não é gostoso. O que faz a pessoa fazer esses sacrifícios? O amor. O amor. E aí esse imaturo, esse que trai, precisa também buscar conhecer esse amor. O amor vence. Né? Perfeito. Alexandre, você quer deixar alguma mensagem aí na câmera aqui pra nós? Os pessoal do YouTube, do Instagram, pros seus seguidores? Sim. Uma mensagem importante que eu tenho para deixar para vocês é que o mundo que estamos vivendo, os tempos que estamos vivendo, pedem urgência. Urgência de testemunho. Né? Urgência daqueles que valorizam a família, valorizam as famílias, sobretudo valorizam Deus, Jesus. Né? Que buscam, né, por meio do Espírito Santo, ter uma vida virtuosa. Né? Nós vivemos tempos que pedem essa urgência. Eu digo urgência que é assim, ó, essa mudança, esse ímpeto, porque a coisa está descambando. E pode começar por você essa mudança. Eu sei que dentro da sua casa pode estar difícil. Sua esposa pode estar insuportável. O seu marido pode ser um fraco. Mas se você não preocupar com esse testemunho, seu relacionamento vai acabar. E um divórcio, ele traz consequências não só para dentro da sua casa, mas para o meio que você vive, para a sociedade. Né? O índice de vandalismo, por exemplo, sobe e muito junto com o divórcio. De delinquência. Então, por isso que é importante viver cada fase de forma correta. Né? Não ficar brincando de casinha. Casamento é coisa para adulto. Para que depois você não chegue aí com o divórcio gerando consequências para as pessoas que não tem nada a ver com a sua vida. Que é o social que você vive. Que é um filho seu que tá ali fazendo delinquência. Por causa que ele tá sofrendo, né, com as consequências do divórcio que você procurou com as mãos lá na fase do noivado, do namoro. Porque um divórcio começa no namoro. Então, nós vivemos tempos que pedem uma certa urgência daqueles que valorizam os valores e a família, sobretudo Deus. Para evitar que a gente caia nessa armadilha do divórcio, das traições, perdoar mais, para que a gente consiga, né, ter uma sociedade mais harmoniosa. Essa é uma excelente mensagem que eu tenho para passar pro pessoal. Bacana demais. Né? Muito top. E é importante, cada um busque seus símbolos, né? Que é uma coisa que eu vejo hoje.
muito deturpada. Os homens perderam os símbolos masculinos e as mulheres perderam os símbolos femininos. Né? O feminismo ele fez isso, né? Ele quis transformar as mulheres em homens. Não quis igualdade. O feminismo não quis igualdade. Ele quis transformar as mulheres em homens. E isso é extremamente injusto. Né? Isso é cruel. A gente vê aí como, por exemplo, esses caras fracassados que não conseguem ganhar em nada no esporte deles e de repente se identificam como mulher e vão competir com outras mulheres, destrói essas mulheres. Né? Então... A gente vê esses homens cada vez mais fracos, esses Enzos, né? Esses caras mimadinhos, fazendo as mulheres sofrerem aí. A gente vê as mulheres, cara, a gente vê as mulheres masculinizadas, né? As Carlão, né? Ferrando com a vida das filhas que elas têm. Porque olha só que interessante. Aquele dia que a gente conversou. A mãe, que é muito macho, né? Que é muito Carlão, normalmente ela vai criar o filho dela igual um bibelô aqui, ó. Porque normalmente essa mãe foi rejeitada. Ela foi abandonada por um homem. Mas o filho dela não. Esse aqui não me abandona. E ela quer meio que suprir as carências dela ali com aquela criança. Já a filha, a mulher, ela cria como se fosse pra lutar num coliseu. Ah, que você não vai depender de homem, que você tem que ser independente, que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E o filho aqui? O filho aqui, ó. Né? É um litro de coca na E boca mesmo, dele você- e na hora que ele dá... E a menina Tem não. 6 anos ali, toma um PlayStation, né? E a menina? Não, a menina é uma espada, um escudo e vai pra luta, minha filha. E faz... Não, e eu já vi já. Cara... Alexandre, pra eu finalizar aqui, te dar os parabéns, você teve uma filha recentemente, né? Sim. Bacana demais. Conta pra nós a experiência aí, pra acabar pra encerrar o programa, como é que tá sendo a experiência de ser pai? Cara, uma experiência sobrenatural. Mesmo. Mesmo. Muitas pessoas, né, a maioria por ignorância, elas chegam pra nos dar os parabéns, elas falam assim, agora vocês vão ser pais. Você vai ser pai. Você vai ser mãe, falam pra Ana. Não, nós já somos pais. Que a vida é desde a concepção. E olha que interessante, isso aqui é bíblico, né? Que Deus cria aquela alma, é como se ele se encontrasse com aquela alma. Né? Pra infundir ela ali no ventre da minha esposa. A gente no início estava pensando assim, acho que vai ser menino. E aí descobrimos que é uma menina. E aí, quando eu parei para refletir, né, sobre essa passagem bíblica, né, falei assim, caramba, então se Deus criou essa alma, ele criou uma menina. Por que ele quis que fosse uma menina? Tem um porquê. Olha que bonito isso. Porque já existe uma vida ali, eu já sou pai. Mesmo que a gravidez, Deus me livre, né? É até difícil pensar nisso. Mas mesmo que acontecesse alguma coisa, eu já não vou deixar de ser pai. Aconteceu, houve uma mudança. O meu olhar para minha esposa mudou 2 vezes. No dia que nós buscamos o sacramento, né? No dia do nosso casamento ali. A forma como eu olho para ela mudou. Porque ali é onde acontece a união, né? Homem, mulher e Cristo. Né? É como se fosse uma corda que amarrasse os dois, transformando eles em um só e nada desata essa corda. Que se chama Jesus. Deixa eu te perguntar, Alexandre. É diferente do ano civil como na igreja? Não, completamente diferente. Totalmente diferente. Completamente diferente. Civil é a lei dos homens. Completamente diferente. E a segunda vez que o meu olhar para minha esposa mudou foi quando eu soube que ela estava grávida. Né? Então, de fato, tem algo sobrenatural que acontece. É Deus mesmo. Né? Cristo vive. E é incrível viver cada fase, cara. Cada ultrassom que nós vamos ali, ouvir os batimentos. A forma como eu olho para a vida hoje é diferente. Entende? Até a forma de eu encarar a vida, o trabalho, tudo mudou. Depois que eu descobri que sou pai. Tudo fez sentido agora, Alexandre. Já fazia sentido, né? Porque é Deus, eu busco o céu. Mas já fazia sentido. Alguma coisa ainda, não? Cara, não Não faltava. Uai, e aí? Os pais que não conseguem ter filhos, que tem algum problema, vai faltar alguma coisa pra eles? Não, cara. Não. Quem tem Deus, não falta nada. Então só acabou Mas de completar ainda. mas assim, é algo que soma. É muito bonito viver isso, sabe? Viver a paternidade. Bacana demais. Dá pra ver no seu sorriso aí. Não, Você ficou todo inchado. tô muito feliz, cara. Muito Alexandre, feliz.
Valeu, cara. Obrigadão por você ter vindo aqui no podcast aqui. Eu que agradeço. Prazer te receber. Eu que agradeço. Fechou, produtor? Valeu. Isso aí, pessoal.